Muito bem, eu estou recebendo aqui o jornalista Elton Bozetto. Elton, obrigado pela tua presença aqui. É a segunda vez que tu veio aqui ao programa, né? Silvio... Tem que vir mais vezes. Pois é, uma saudação a você e uma saudação muito carinhosa aos teus telespectadores, que na verdade não são telespectadores apenas, são participantes do teu programa, né? Uma alegria te rever e encontrar aqui o Jota e o Lucas, que trabalham não se vendo aqui, mas eles estão atrás das câmeras aí, prestando esse serviço maravilhoso para o tema economia e desenvolvimento, que é uma das questões mais sérias que eu reputo, Silvio, e de necessidade de nós discutirmos a cada dia e aprimorarmos a cada momento, né? Muito bem. Aliás, nós estamos aqui há 10 anos nessa casa com o Lucas, né? E realmente dá um respaldo todo que um programa desse exige, né? Em termos de qualidade, de profissionalismo e tal. E o programa em si, o Economia e Desenvolvimento, começou lá atrás, em 2000. Ano 2000 era eu, a Ieda Crucius, o Luiz Carlos Mandelli, que era presidente da Fiergues, e o Percival Pugina. Éramos nós quatro, um programa chamado Contraponto, que foi o começo, né? Foi a primeira sementinha deste programa que hoje é Economia e Desenvolvimento desde há 10 anos, desde 2012, há 10 anos, Economia e Desenvolvimento. E eu o objetivo... tenho te acompanhado pelas redes sociais, viu, Silvio, que o pessoal redistribui o teu programa. É verdade. Né? Eu acho que isso é bom, é uma contribuição importante que tu estás fazendo para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, porque tu está trazendo temas do dia a dia e que nós precisamos aprofundar esse debate para buscarmos consistentes posicionamentos da sociedade, dos governos, dos cidadãos, enfim, para que nós tenhamos cada vez mais a capacidade de desenvolvimento que o nosso Estado necessita, né? Antes do programa, nós estávamos conversando aqui, o Elton colocou uma coisa que eu achei fundamental, que é a importância dos sindicatos, tanto patronais quanto de trabalhadores numa economia, num país que quer se desenvolver, né, Elton? Discorre um pouquinho sobre Silvio, isso. é importante, e eu quero aqui saudar os trabalhadores que nós representamos no Senalba, do Rio Grande do Sul, essa grande rede de Senalbas que nós temos no Estado, né? que eu assumi a presidência do Senalba RS, que é o sindicato mãe dos 8 Senalbas que nós temos no Estado do Rio Grande do Sul, Silvio. E graças a isso constituímos uma federação, né? E a importância do sindicato está num aspecto fundamental. Você recorda 1994, fato importante da história do Brasil, que foi a implantação do Plano Real. Fernando Henrique Cardoso, Pedro Malan, Armínio Fraga. 30 de junho de 1980. 1994, isso. Nesse momento, o Estado se retirou de tutelar a negociação e a relação trabalhista. Deixou para os empregados e os empregadores, através das suas entidades representativas, que são os sindicatos laborais e os sindicatos patronais, fazerem as negociações e as definições das condições de trabalho, né? Então, com o governo se retirando, restou para os sindicatos dos empregados e os sindicatos dos empregadores realizarem anualmente a convenção coletiva. E aqui é importante destacar porque anualmente? Porque a todos os anos nós atualizamos essas convenções e esses acordos coletivos, né, para que eles tenham a eficácia de assegurar a continuidade das condições de vida do trabalhador e assegurar também as condições do empregador para que ele possa estar respaldado e ter, sobretudo, Silvio, segurança jurídica nessa relação. E quanto mais negociado, quanto mais esforço dedicado para que as questões se tornem claras na relação trabalhista, mais segurança jurídica nós teremos para o empregador e para o trabalhador. O trabalhador sabe que ele vai ter condições adequadas de trabalho e o empregador sabe qual a sua responsabilidade claramente nesta relação. Então, eu reputo que quanto mais qualificada for esta negociação e essa relação, mais segurança, mais serenidade e mais tranquilidade para executar o trabalho nós teremos. Aliás, tem um grande pensador chamado Thorstein Veblen, que ele trabalhava na questão da institucionalidade. Eu, como professor de História do Pensamento Econômico, ele colocava aí nesse livro que ele tem, Thorstein Veblen, ele colocava a necessidade de que uns países desenvolvidos, verdadeiramente desenvolvidos, são aqueles que constituem e impulsionam instituições que realmente traduzam as necessidades da sociedade. Ou seja, no caso dos sindicatos, é importante o sindicato tanto laboral quanto patronal, que eles sejam maduros o suficiente para que eles juntos, porque têm interesses comuns, né? Que é o quê? De se desenvolver a sociedade, desenvolver o seu país. Então, acho importante que nesta negociação, e tu falaste um tema, Elton, que é o seguinte, a questão da judicialização. Nós somos uma sociedade, principalmente a gaúcha, que tem um mínimo, não chega a ter um mínimo de bom senso,
né, de acordos consensuais, ou seja, qualquer coisa o cara vai judicializar, qualquer coisa é a justiça. E isso não é um procedimento que pessoas maduras, pessoas responsáveis possam fazer. Eu acho importante trabalhar esse aspecto. Eu acho que tu, como professor de História, evidentemente, tu tem muito mais qualidade, capacidade e conhecimento para abordar esse tema. Acontece que nós vivemos num momento histórico É verdade. em que se questionam todas as instituições. Eu acho que é importante o questionamento, mas é um risco a desconstrução delas. Né? Hoje nós questionamos os meios de comunicação, questionamos a escola, questionamos a igreja, questionamos o governo, questionamos os políticos, questionamos os militares. Com uma dose de razão a sociedade tem para questionar. O problema é quando esse questionamento chega ao processo de desconstrução. Aí nós chegamos ao nível da barbárie e do desequilíbrio. É verdade. E este é um risco. E acho que na relação trabalhista, quanto mais instituições fortalecidas nós tivermos, nós teremos muito mais capacidade e qualidade de realizar negociações consistentes. E para mim aqui está o segredo do equilíbrio de uma sociedade. Se nós tomarmos os sindicatos alemães, os sindicatos americanos, há uma profunda transparência na relação trabalhista. O que muitas vezes se fez, e eu para mim, e este com toda a serenidade e tranquilidade digo, é prejudicial, é quando nós transformamos o sindicato, quer seja ele patronal, quer seja ele laboral, num instrumento de uso que não é para a sua finalidade da representação coletiva. Aí nós corremos um risco exatamente da institucionalidade. E é por isso que nós, os sindicalistas, também fazemos uma autocrítica nesse sentido, de quanto nós contribuímos para que, de fato, não apenas os sindicatos, mas todas as instituições fossem questionadas e também desconstruídas. Eu acho que isso é um risco, porque a economia, com a repercussão que nós temos isso no ambiente econômico, no ambiente social, no ambiente cultural, no ambiente do desenvolvimento, evocando o nome do teu programa aqui, a repercussão do desequilíbrio é terrível. É verdade. Porque nós agravamos o desequilíbrio econômico e o desequilíbrio social que nós temos na sociedade quando essa clareza é colocada em risco. E tudo aí acaba contribuindo para o desajuste da sociedade, né? E essa ruptura é que ela é só prejudicial à própria sociedade como um todo. Então é preciso, muito bom essas tuas colocações. Eu gostaria de perguntar o seguinte, o Senalba, em toda a estrutura dele, quantos trabalhadores ele representa aqui no Rio Grande do Sul? Nós temos aproximadamente 55 mil trabalhadores. Por quê, Silvio? Porque nós representamos, o sindicato o Senalba tem uma característica diferenciada de outros sindicatos. Nós representamos, por exemplo, os trabalhadores, os metalúrgicos. O Senalba, em função da sua natureza, ele tem uma representatividade diversificada de segmentos. Então, a nossa categoria é constituída por vários segmentos. Como tu disseste o nome no início, é o Sindicato das Entidades Culturais. Então, nós temos aqui, desde CTGs até casas maçônicas, que o Senalba representa os trabalhadores dessas instituições. Culturais, de assistência social, recreativas. Então, aqui assistência social entra um universo, nós temos mais de 100 mil entidades registradas no Rio Grande do Sul de assistência social. Entidades recreativas, nós temos todos os clubes recreativos do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, para citar alguns exemplos, o Leopoldina, o Grêmio Náutico União, a Sojipa, aqui perto de nós o Veleiros aqui, enfim, os clubes recreativos. Depois, todas as instituições de formação e orientação profissional. Aí entra o universo todo do Sistema S, os trabalhadores do SESC, do SENAC, do SENAI, do SESI, do IEL, da CIERGS, né, que é o Centro de Indústrias do Rio Grande do Sul, todos os empregados do sistema do transporte, do SEST e do SENAT, do SESCOP, do SEBRAE, do SENAR. Então, é um universo expressivo de trabalhadores que nós temos. O tanto, Silvio, que nós temos uma convenção coletiva geral, que se aplica genericamente para os trabalhadores, mas nós temos acordos coletivos e convenções específicas. Então, o Senalba não faz uma convenção por ano, como é hábito entre os sindicatos. Para teres uma ideia, dado de hoje, nós temos 6 convenções coletivas, isso é um instrumento da representação e da negociação coletiva entre sindicatos patronais e o nosso sindicato de trabalhadores. E nós, esse ano, fechamos, Silvio, 16 acordos coletivos, que é aquele realizado entre o sindicato que representa os trabalhadores
e empresas ou instituições. Por exemplo, esse ano nós fechamos um acordo coletivo diferenciado com o Pão dos Pobres, a fundação, querida Fundação Pão dos Pobres, e aqui um abraço ao João Rocha, que é o gestor da entidade, que faz um trabalho maravilhoso de resgate, espetacular, o Pão dos Pobres. O que acontece? Nesse acordo coletivo, eu consigo proporcionar aos trabalhadores, porque a instituição assegura melhores condições do que a convenção coletiva proporciona. Eu dou melhores condições para esses trabalhadores dessa instituição. Então, nós fechamos esse ano 16 acordos coletivos com instituições que puderam, que graças à sua organização, à robustez de sua estrutura de gestão, conseguiram melhorar as condições para esses trabalhadores. Então, fecha-se um acordo. Isto é resultado, Silvio, de negociação, de diálogo, de conversa, de proposição, de ajustes, de adequações e de melhorias no termo e no texto da qual dá origem esse acordo coletivo. Então, é um trabalho enorme que a gente faz. Por quê? Nós queremos exatamente melhorar as condições dos trabalhadores quando elas são possíveis e também assegurar tranquilidade na gestão. O tanto que desses 22 acordos e convenções que nós fechamos nesse ano, em apenas uma delas, nós não conseguimos alcançar o índice da inflação, ficou um pouco abaixo. O restante, todas elas, as instituições foram compreensivas, os empregadores foram audazes em proporcionar a recuperação integral da inflação do INPC do ano, para que os trabalhadores tenham condições de vida, não tenham o seu poder aquisitivo afetado, tenham as condições de suas famílias asseguradas. Isto, eu digo mais uma vez, é resultado de negociação e é para isso que existe o sindicato. Na verdade, eu acho que nós atingimos, aí, no caso do Senalba, é um grande exemplo disso, um nível de maturidade negocial, que é importante isso, saber negociar, saber qual é a capacidade... A hora de ceder e a hora de avançar. Isso quer dizer, a capacidade do empresário ceder, até onde ele pode ceder, e de você reivindicar. Então, isso aí é uma questão de sabedoria. Parabéns, o Elton, por esse aspecto aí, e sobretudo, mas eu gostaria de te perguntar o seguinte, o Senalba, além de tudo, e nós sabemos que hoje a qualificação profissional é fundamental para você ganhar um emprego, ganhar um espaço no mercado de trabalho, e através da qualificação, porque cada vez mais se exige qualificação. Nesta área, o que faz o Senalba? Silvio, eu tenho alegria, e eu digo isso com muito orgulho, viu? Quando eu assumi a gestão, eu tenho 1 ano e meio de gestão. Né? O Senalba é o único sindicato do Brasil que tem uma agência do Cine mantida pelo sindicato. Que beleza. Agência, para quem não conhece, tenho certeza que dos teus telespectadores, muita gente já visitou, frequentou, seja como trabalhador ou seja empregador, ofertando vagas para que nós façamos a intermediação da seleção. Nós somos o único sindicato do Brasil que temos uma agência do emprego. É do Cine, através de um termo de cooperação com a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social. Tá? Nós temos toda a estrutura dessa agência do Cine é mantida pelo Senalba. Inclusive, trabalhadores do atendimento. E este ano nós fizemos mais de uma inovação, que nos orgulha muito, através de uma parceria com 2 instituições da sociedade civil, posso dizer aqui com toda a tranquilidade, porque são públicos esses acordos, com a Fundação Pão dos Pobres e a Pequena Casa da Criança. Nós estamos contratando para fazer o atendimento dos trabalhadores desempregados, jovens aprendizes, para que eles percebam e conheçam já no processo de formação deles, de qualificação profissional, como são e como se estabelecem as relações trabalhistas. Sobretudo, a grande angústia que o trabalhador passa no momento em que ele fica desempregado, porque nós fazemos esse atendimento através do acesso ao seguro-desemprego, quanto na busca de uma recolocação no mercado de trabalho. É por isso que nós fazemos questão de manter essa agência com o empenho de recursos financeiros que são custosos para o sindicato, porque a reforma trabalhista nos retirou a principal fonte de financiamento, mas nós mantemos esse esforço porque é um compromisso do Senalba, solidário com os trabalhadores e também solidário com aquelas empresas que utilizam o serviço do Cine para a busca de contratação de mão de obras. Fora isso, Silvio, nós temos o Instituto de Direito Social, que é uma entidade vinculada ao Senalba, que nós estamos reativando para que ela possa
prestar serviços que já prestou, sobretudo para as entidades do terceiro setor, quando nós tivemos o advento da Lei 13.019 no Brasil, que regulou, atualizou essa regulação da transferência de recursos do governo para a sociedade civil, o tal do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Nós fizemos um grande estudo e um grande trabalho de apoio, de formação e de qualificação dos quadros das entidades da assistência social, sobretudo, para melhorar a gestão com base nessa legislação. Também trabalhamos em cursos na realização de atividades, de programas de qualificação de gestores de entidades do terceiro setor, né? E agora nós estamos reativando o Instituto com este objetivo de oferecer mais um equipamento para desonerar, Silvio, o Estado da prestação desse serviço. A gente sabe da dificuldade, por exemplo, que a Fundação Gaúcha tem de realizar um trabalho enorme que fazia de qualificação profissional no passado recente. O encurtamento do orçamento público não permite que o Estado consiga investir. Então, por que outra vez nós não agregarmos uma aproximação nesta relação, né, e ampliarmos as parcerias para a qualificação profissional? Muito bom, que bela visão essa. Welton, muito obrigado pela tua presença aqui. Temos muito mais coisa a falar contigo, virá outra vez aqui, porque realmente o objetivo do programa é esse, trazer informações e, sobretudo, coisas boas que estão acontecendo aí. Nós estamos dando um emaranhado de dificuldades e tal, de políticas econômicas e sociais e tal, e isso é importante ver o trabalho que o Senalba está fazendo aí, sobretudo na liderança do Welton Bozetto. Welton, um grande abraço, parabéns e sucesso cada vez mais. Muito obrigado, Silvio, pela oportunidade de nos reencontrarmos aqui, como é bom a gente se ver pessoalmente, né? Depois de um tempo de pandemia que nós tivemos que viver um isolamento social. E muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, parabéns pelo Economia e Desenvolvimento e que tu tenha muita força, Silvio. Continue realizando esse trabalho com a competência que tu sempre tem. Um abraço especial para os meus amigos trabalhadores representados pelo Senalba do Rio Grande do Sul. Muito bem, um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.